Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos entrar em mais um assunto novo, da nossa matemática, Que assunto é esse? Sobre a posição de uma reta, certo? A gente vai falar hoje sobre a posição das retas, E elas podem se posicionar, as retas, primeiro, antes a gente tem que dizer que as retas, elas são linhas que não fazem curvas, elas são linhas retas, assim. Por isso que são chamadas de retas, E são formadas por infinitos pontos, para as duas direções, por isso que ela tem umas setinhas assim para os dois lados, que elas se estendem, elas são, é como se fosse um monte de ponto bem juntinhos, assim, aí forma essas linhas, E aí elas têm essas setinhas apontando assim para os dois lados, porque, como diz, formada por infinitos pontos para as duas direções, em que se estendem. Elas devem ser definidas dentro de um plano. Tomando duas ou mais, é possível analisar a posição de uma reta em relação à outra, as chamadas posições relativas entre retas. Pronto. A gente tem essas posições aqui, ó. Posição horizontal, Se você ficar em dúvida, tenta lembrar do horizonte. O horizonte, sabe? O horizonte é assim. Por isso que chama uma reta deitada, assim, a gente chama de horizontal. Essa aqui é a posição vertical e essa é a posição inclinada, certo? Então, continuando. Então, a gente tem as posições das retas, sozinhas, e tem elas em relação a outras retas também, certo? Como é que a gente nomeia essas posições, em relação a outras retas, A gente tem as retas paralelas, que elas são chamadas de paralelas quando elas não têm nenhum ponto em comum, elas são assim, ó. O que significa esse ponto em comum? É quando os pontos se encontram em alguma parte, ou então faz assim, Quando eles acabam se encontrando em alguma parte. As retas paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum, elas ficam o tempo todo assim, como diz aqui no textozinho que eu coloquei, Duas retas são chamadas de paralelas quando elas não possuem pontos em comum, ou seja, em toda a sua extensão infinita, não existe nenhum ponto de encontro entre elas, como eu falei, elas não se encontram, elas ficam o tempo todo assim, certo? Uma boa ilustração para retas paralelas, embora seja impossível mostrá-las por inteiro, não tem como, porque elas são infinitos, infinitos pontos, não tem como mostrar elas inteiras porque elas são infinitas. Então, uma representação boa é essa aqui, é desse jeito que elas ficam posicionadas, certo? Elas não tem nenhuma parte delas assim que se encontrem. Então, a gente tem também as retas concorrentes, sabe? Certo? São chamadas de concorrentes quando possuem um único ponto em comum, que é esse pontozinho aqui, ó, onde elas estão se encontrando, certo? Elas estão se cruzando. Aí, nesse caso, é formado um ângulo entre elas. Quando esse ângulo é de 90 graus, dizemos que as retas são perpendiculares. Eu vou já mostrar para vocês, essa reta aqui, ela não é perpendicular, certo? Pronto, ó. Essa aqui a gente chama de perpendicular. E esse ângulo de 90 graus, que eu acabei de falar, é sempre que vem um ângulo assim, ó. Certo? Ângulo é isso aqui. É esse espaçozinho aqui, ó. Essa dobra, que acaba nascendo. Isso aqui é um ângulo, certo? Essa dobrinha aqui é um ângulo. Esse espaço que tem, dessa abertura aqui, ó, entre as retas, isso aqui a gente chama de ângulo. Essa curvinha, certo? Aqui, ó, outro ângulo. Aqui outro ângulo, aqui outro ângulo. Quando o ângulo tá bem quadradinho assim, bem certinho, a gente diz que é um ângulo de 90 graus, certo? Todos os ângulos aqui são iguais, ó, de 90 graus, tá vendo? Bem certinhos. Essa reta aqui, que tem um ângulo de 90 graus, a gente chama de perpendicular, certo? Retas perpendiculares. Concorrentes perpendiculares. Então, portanto, sempre que duas retas são perpendiculares, elas também são concorrentes. Elas são concorrentes quando tem um ponto delas que se encontra, Seja assim ou assim,
No entanto, nem sempre que duas retas são concorrentes, elas são perpendiculares. Como assim, professor? Olha, esses dois encontros de retas aqui são concorrentes. Por quê? Porque estão se encontrando, ó, tem um pontozinho em comum. Só que essas aqui, elas não são perpendiculares. Por quê? Porque para ser perpendicular, né, para serem perpendiculares, elas precisam ter esse ângulozinho aqui de 90 graus, ó. Tá vendo? Nesse formatozinho. Essa aqui não tem nenhum ângulo de 90 graus. Então, ela é concorrente, né? Elas são concorrentes, mas elas não são perpendiculares, certo? A propriedade mais interessante das retas concorrentes diz respeito aos seus ângulos. Ângulos adjacentes são suplementares. A soma de ângulos suplementares é igual a 180. Quando a gente soma esses ângulos aqui, né, o ângulo desse lado com o ângulo desse lado, a gente tem aqui 180 graus, certo? E ângulos opostos pelo vértice, ponto de encontro das duas retas, são iguais. Isso. Os ângulos opostos, eles são iguais. Eles são todos iguais, na verdade. Esses aqui é que são diferentes, ó. Esses aqui, né, que são opostos mesmo, eles são iguais, né? E esses aqui são iguais a esse aqui, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, certo? Onde aparece o Q é igual ao ângulo do espaço onde tem o P, né? Então, a gente tem também as retas coincidentes. O que são essas retas coincidentes? Não está no livro de vocês essa parte, mas eu quis trazer, tá bom? Duas ou mais retas, né, são chamadas de coincidentes quando elas possuem dois ou mais pontos em comum. A propriedade dessas retas é a seguinte: se duas retas possuem pelo menos dois pontos em comum, então, né, elas têm todos os pontos em comum. Por quê? Porque a reta, né, como o nome diz, ela é reta. Ela é reta. Então, assim, se ela tem dois pontos dela em comum, né, é inevitável, né? Não tem como tirar isso. Se ela tem dois pontinhos em comum, então todos os pontos delas vão estar em comum, porque elas são retas, né? Então, se encostarem dois pontos, todos os outros vão encostar, né? Elas acabam ficando como se fosse uma só, como vocês podem ver aqui. Então, elas possuem todos os pontos em comum. Observe a imagem, note que não é possível que duas retas distintas possuam dois pontos em comum, só dois não. Né? Elas não podem possuir só dois pontos em comum, elas são retas, né? Então, quando elas encostam uma na outra, né? A não ser quando tem só um ponto em comum, se encostar só um pontinho, aí né, pode acontecer dela ficar assim, ou pode acontecer de ficar assim, né? Mas se tiver mais de um ponto em comum, né, automaticamente todos os pontos vão ficar, né? Não tem como mudar isso. Então é isso, gente. É um assunto que não é extenso, não é muito extenso, não, pelo menos para a gente entrar aqui nele, né? Para a gente introduzir, ele não é tão extenso, não é tão grande. Então a gente conseguiu explicar, né, esse assunto nesse tempo. E no livro de vocês, a página 180, tem uma breve explicaçãozinha sobre isso, né? Talvez você sinta necessidade de ler, eu recomendo que você faça a leitura. Né? Você vai precisar, para que você possa lembrar das informações que foram ditas aqui. A atividade, gente, vai estar nas páginas 109, 111 e 112, certo? Vocês vão pular a página 110, tá bom? Eu falei 109, 111 e 112. Ah, professora, mas eu quero fazer a 110. Aí você fica totalmente à vontade, né? As páginas que eu estou pedindo, que nós estamos exigindo, são a 109, a 111 e a 110. As outras páginas, se você quiser fazer, é melhor, porque você vai praticar mais, né, a aprendizagem desse assunto que a gente está falando. Mas as de obrigatoriedade, né, obrigação, né, fazer as páginas que a gente está pedindo aqui. Então, se você puder fazer as outras, vai ser bom, porque você vai praticar mais, né, e não vai ficar nada sem fazer. Mas se não, se não der para você fazer, se não tiver alguém que lhe ajude, se não tiver tempo para isso, né, porque as pessoas estão ocupadas na sua casa, então não tem problema, você faz só essas aqui, né, que a gente está pedindo aqui, tá bom? Então é isso, eu espero que a explicação possa ter sido clara, né, que tenha ficado claro para você, né, que tenha ficado um bom entendimento.
que você possa tirar um bom proveito dessa aula. Então, que você possa ter uma ótima aprendizagem, um bom desempenho e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau!